Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, pessoal. Boa noite, já estamos aqui, né? Boa noite, Ivone, boa noite, Maria Eduarda, boa noite, Ana. Estamos aqui, boa noite, Miriam Beck, que está nos assistindo no YouTube, né? Boa noite, Miriam. Então, já estamos ficando bem espertas com essa ferramenta para dar vistas melhores. Aí agora já estou falando aqui a nossa divulgação do nosso livro, que nós precisamos muito dessa divulgação, quem puder nos auxiliar na divulgação, convidando amigos, né? Convidando pessoas que gostem da literatura espírita para se associar ao nosso clube, nós agradecemos muito, porque a nossa casa, né? Que é a nossa Sociedade Amélie Boudet de Estudo e Divulgação da Doutrina Espírita, precisa muito de novos sócios, né? No nosso clube, para que a gente consiga se manter. Agora nós já temos um espacinho, né? E brevemente, quando nós estivermos prontos, nós poderemos receber algumas pessoas, né? Na nossa casa, porque o espacinho é muito pequenininho. Mas nós queremos muito poder receber as pessoas, né? Muito bem, pessoal. Vamos, então, fazer, como sempre, né? A nossa ambientação. Depois nós vamos fazer a nossa prece de abertura, leitura do Evangelho, e ao final dos nossos estudos vamos ter alguém para fazer a nossa prece de agradecimento e encerramento, né? Temos 3 pessoas no estúdio, então está tudo ótimo, maravilhoso, certinho, pela ordem, né? Eu vou pedir a Ivone para fazer a ambientação, tá bom, Ivone? Tem livro de ambientação? Tá. Tem sim. Maria Eduarda, livro... Ótimo. Maria Eduarda fará depois da prece a leitura do Evangelho, e Liana faz a nossa prece final. Tá bom, Liana? No finalzinho do nosso estudo. Então, Ivone, querida, por favor, pode iniciar a nossa ambientação. Tá. Pão Nosso pelo Espírito de Emmanuel. Caiu no capítulo 25, nas estradas. Se os que estão junto do caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que nele foi semeada. Jesus marca o capítulo 4, versículo 15. Jesus é o nosso caminho permanente para o divino amor. Junto dele segue esperançosos todos os espíritos de boa vontade, aderentes sinceros do roteiro santificado. Dessa via bendita e eterna procede as sementes da luz celestial para os homens comuns.
Faz-se imprescindível muita observação das criaturas para que o tesouro não lhe passe despercebido. A semente santificante vira sempre entre as mais variadas circunstâncias, qual ocorre ao vento generoso que espalha entre as plantas os princípios de vida espontaneamente. A bondade invisível distribui com todos os corações a oportunidade de acesso à senda do amor. Quase sempre a centelha divina aparece nos acontecimentos vulgares de cada dia, no livro, numa particularidade insignificante do trabalho, na prestimosa observação de um amigo. Se o terreno do seu coração vive ocupado por ervas daninas, e se já recebeste o princípio celeste, cultive-o com devotamento, obrigando nas leiras da tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceita e cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde o anjo da angústia te visitará, o Espírito indicando-lhe novos rumos. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Muito bem. Vamos então agora, né, convidar a todos que já estão aqui nos acompanhando, né, e aqueles que mais tarde poderão nos acompanhar, porque agora, graças a Deus, os nossos estudos ficam gravados no YouTube, e quem não consegue acompanhá-los assim ao vivo, né, na hora que a gente está fazendo, pode depois acessar o link e acompanhar o estudo, assim não perde nada, né? Então, vamos convidar a todos que estão aqui conosco agora, e aqueles que irão nos assistir mais tarde, né, pelo vídeo que está gravado no YouTube, para levarem seu pensamento a Deus e, junto conosco, acompanharem esta prece de abertura, ok? Então, vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta noite, mais uma vez, para nos orientar, nos intuir e nos auxiliar na realização de mais esse estudo. Muito obrigada pela presença amiga. Obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Obrigada também pela bênção desta encarnação. Esta oportunidade bendita que o Pai nos concede para que possamos corrigir os nossos erros do passado, nos reconciliar com os inimigos do passado e do presente também, se os tivermos, e buscar identificar os nossos erros, os nossos vícios, as nossas más tendências, e aí, então, eliminá-los de nossas vidas, para que assim possamos caminhar mais rapidamente em direção à plenitude. E assim, Pai, em teu nome, em nome de Jesus, de todos esses espíritos amigos que nos auxiliam na realização desse estudo, está aberto o nosso estudo do EAD, livro 2, na noite de hoje. Que a paz do Senhor permaneça com todos nós. Graças a Deus. Maria Eduarda, querida, por favor, leia para a gente agora um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, sem esquecer de ligar as Desigualdade das riquezas, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, item 8. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? Não são por uma razão muito simples: por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente, que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito. Pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que supondo-a possível e durável, tendo cada um somente com que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade, que, admitido desse, ela, a cada um
o necessário, já não haveria o aguilhão que impele os homens, as grandes descobertas e os empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente, de acordo com as necessidades. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, vamos começar aqui a Marta, né? Oi, Marta, tudo bom, querida? Que bom que você está aqui, né? Boa noite. Bom, pessoal, nós vamos prosseguir, né? Como está passando aí na vinhetinha aqui embaixo, né? O que a gente vai fazer o estudo de hoje, nós vamos continuar, né? No nosso livro 2 do EAD, né? Nosso livro 2, que se intitula, né? Ensinos e Parábolas de Jesus, parte 1, né? E nós estamos no livro 2, módulo 1. O módulo 1 se chama Metodologia para o Estudo do Evangelho à Luz da Doutrina Espírita. E nós estamos no roteiro 4, né? Nós começamos a estudar o roteiro 4, mas ainda não acabamos. Então, o roteiro 4, ele tem o título Critérios de Estudo e Interpretação do Evangelho 2. O objetivo é definir critérios para o estudo e a interpretação do Evangelho, né? As ideias principais, né, desse roteiro são saber retirar o espírito da letra, ou seja, o que está escrito é uma coisa, agora o significado do que está escrito é o que a gente vai aprender a fazer, né? Para não ficar interpretando ao pé da letra as coisas, né? Então, saber retirar o espírito da letra, situar-se na mensagem no tempo e no espaço, porque nós vimos que tem muita diferença, né? A gente precisa saber exatamente em que lugares foi dito, em que circunstâncias, para que povo, que tipo de cultura, porque só assim a gente consegue entender exatamente o que Jesus quis dizer. E orientar-se por meio de um esquema que considere aspectos históricos e geográficos, cargos e ocupações dos personagens citados, sentido geral e particular de um acontecimento ou circunstâncias, palavras e expressões utilizadas no texto. Tá? Vocês vejam como a leitura do Evangelho é uma coisa assim muito simples, né? A gente tem que fazer uma coisa mais aprofundada e mais dedicada. Então, nós vimos, né, nos subsídios, a gente viu o item 1, extrair o espírito da letra. Depois, item 2, situar-se na mensagem para simplificá-la. Item 3, esquema de estudo e interpretação do Evangelho. 3.1, critérios históricos e geográficos. 3.2, cargos, funções, ocupações. 3.3, circunstâncias e fatos, sentido geral e específico. E agora nós vamos iniciar o 3.4, que é o sentido das expressões, ok? 3.4, o sentido das expressões. No meu livro está na página 36, tá? Todo mundo já se encontrou por aí? Já. Ok, né? Então vamos começar. Vou começar de trás para frente agora. Liana, querida, você tem o livrinho aí para acompanhar? Sim. Ok, então pode começar a ler para a gente aí o 3.4. O sentido das expressões. Continuando na análise do texto de Lucas, anteriormente citado, localizamos no versículo 3 o seguinte: pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Sabemos que Simão, sendo um pescador, utilizava o seu barco como instrumento de trabalho. Da mesma forma, nas várias posições em que somos colocados na vida, identificamos também em nós e à nossa volta recursos de ação para que possamos atuar no plano que nos é próprio. O lar é o ambiente inicial, mas que se prolonga nos centros de interesse profissional e se configura em outras formas, nas relações sociais, nas facilidades disponíveis, nas informações que ouvimos ou sabemos, nas manifestações do falar ou do agir, etc.
À medida que nos dedicamos à aquisição de valores espirituais, mais se acentua a necessidade de nos colocarmos à disposição do Cristo. Para isso, cabe-nos tão somente atender ao seu pedido, afastar um pouco da praia. Ou seja, das cogitações materiais puramente transitórias, para que as autênticas expressões de espiritualidade que partem das esferas mais altas circulem entre nós, clareando os caminhos e favorecendo o entendimento da boa nova. O afastamento da praia, porém, não pode ser demasiado para que não se percam as possibilidades de auxílio a quantos possam, por nosso intermédio, ser beneficiados pela bondade do Criador, conforme se deduz da colocação de Jesus. Além do mais, as coisas materiais são úteis à ação do Espírito desde que não se viva em função delas. Ok, muito bem. Então, ele está colocando aqui, né, nós vamos fazer nesse 3.4 a análise de algumas expressões que são usadas. E nós vamos analisar nesse texto aqui justamente a expressão afasta-se um pouco da praia. É essa expressão que a gente está analisando. Afasta-se um pouco da praia. Então, ele começa dizendo aqui, né, que né, no texto de Lucas, né, existe o versículo 3, em que Jesus fala o seguinte, pediu-lhe, Lucas expressa, né, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, né? E aí ele vem dizendo, o que é isso? É que Jesus estava no barco, né? Jesus estava utilizando o barco de Simão Pedro como uma espécie de púlpito, né? Tinha muita gente na praia, então ele entrou no barco e pediu que o barco fosse um pouquinho afastado da praia, para que, naturalmente, as pessoas pudessem ter uma melhor visão de Jesus, né? E aí ele fala, sabemos que Simão, sendo um pescador, utilizava o seu barco como instrumento de trabalho. Sim, da mesma forma, nas várias posições em que somos colocados na vida, identificamos também em nós e à nossa volta recursos de ação, para que nós possamos atuar no plano que nos é próprio. Exatamente. Né? O que acontece? Tudo que está à nossa volta são os nossos recursos, eu costumo chamar de material escolar. A terra é a nossa escola, né? A terra é a nossa escola. O que é que nós viemos aprender aqui nessa escola? A ser pessoas melhores, a ser espíritos melhores. Onde é que nós vamos atuar, né? Em todos os quadrantes da nossa vida, no nosso lar, na vizinhança, né? No nosso trabalho, com todas as pessoas. É o nosso ambiente e nós vamos utilizar de quê? Nós vamos utilizar dos chamados, né? Dos chamados, que eu digo que é o material escolar, né? Vamos utilizar do material escolar que nos é facultado. E qual é o material escolar? A família onde a gente nasceu, a nossa situação econômica, né? O nosso grau de instrução, né? Tudo que nós temos aqui, toda a condição que nós vivenciamos, né? Que nós vivenciamos aqui na matéria, são instrumentos da nossa melhoria. Se estamos numa escola, tudo isso é, como eu falo, material escolar, né? E nós temos que se utilizar desse material escolar para obter o nosso objetivo maior, que é a nossa melhoria íntima, né? Aí ele vai falando, né? Da mesma forma, nas várias posições em que somos colocados na vida, né? Nós vamos identificar também em nós e à nossa volta recursos de ação, né? Para que possamos atuar no plano que nos é próprio. Recursos de ação, como eu falei, a família, né? A educação, a nossa posição social, tudo isso. O lar, ele começa a dizer, obviamente, o lar é um ambiente inicial, né? O lar é o nosso ambiente inicial, nosso primeiro contato, né? Primeira ferramenta de auxílio que nós recebemos nessa escola da vida é o contato com a nossa família, né? O lar é o ambiente inicial, mas que se prolonga nos centros de interesse. Aí ele começa a dizer profissional, né? E se afigura em outras formas, né? Nas relações sociais, nas facilidades que a gente tiver, né? Nas informações que a gente ouve, em tudo que está à nossa volta. E aí tem um parágrafo aqui que é muito interessante, que diz o seguinte: à medida que nos dedicamos à aquisição de valores espirituais, olha aqui, é uma coisa
que nem todos se dedicam, né? Nem todos se dedicam. Então, você vê, nós temos, né? Nós temos a maioria das pessoas se dedicando à aquisição de valores materiais. É uma casa nova, um carro novo, né? É a casa de praia, a casa de campo, é a roupa nova, o sapato, isso e aquilo, somente bens materiais. Quando, na verdade, nós tínhamos que nos dedicar à aquisição de bens espirituais, porque é para isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui para acumular bens materiais, ou seja, não estamos aqui para acumular material escolar. Estamos aqui para acumular conhecimentos para nos tornarmos espíritos melhores, né? Então, ele diz, à medida, né, que nós nos dedicamos à aquisição de valores espirituais, aí sim, quando a gente se dedica a adquirir valores espirituais, e o que é que nós estamos fazendo nesse momento, estudando a doutrina espírita e o evangelho do Cristo? Nós estamos, nesse momento, nos dedicando a adquirir valores espirituais, né? Então, à medida que nos dedicamos à aquisição de valores espirituais, mais se acentuam, aumenta mais e mais a necessidade de nos colocarmos à disposição do Cristo. Olha que coisa linda, né? Quanto mais a gente se conscientiza de que somos, né, discípulos de Jesus, somos cristãos, discípulos de Jesus, né? Maior vai aumentando a nossa conscientização de que a gente precisa se colocar à disposição do Mestre. Como? Servindo, de repente, de exemplo. Jesus é o nosso modelo, né? Então, servindo de exemplo, vivendo, buscando viver segundo o que Jesus nos ensinou. Né? Você pode não falar nada, mas a sua maneira de agir, as pessoas observam, e a partir de você, elas se sentem de uma certa forma bem, né, em estar ao seu lado, elas confiam em ouvir o que você tem a dizer, né? E nisso você está sendo o quê? Um multiplicador do evangelho, né? Um multiplicador do evangelho. Você não está guardando aquelas mensagens apenas para você, né? Você está adquirindo conhecimento e você está vivendo o evangelho. E ao viver de acordo com as orientações do Mestre Jesus, nós como que começamos a irradiar luz, né? Essa luz que Jesus falou, brilhe a vossa luz. A nossa luz interna, a partir desse comportamento, ela começa a se espraiar, né? Igual quando você tira uma pedrinha na água, né? Aí ela vai fazendo assim, né? Vai aquela rodinha e tal, e a nossa luz acaba por se espraiar, beneficiando naturalmente, em primeiro lugar, a nós, pela nossa transformação moral, que nós todos precisamos fazer, né? E as pessoas que conviverem conosco, né? Que tiverem a oportunidade de estar junto conosco e tudo mais. Então, ele fala muito bem isso, né? À medida que nos dedicamos à aquisição de valores espirituais, mais se acentua em nós a necessidade de nos colocarmos à disposição do Cristo, né? Para isso, cabe-nos tão somente atender ao seu pedido, afastar um pouco da praia. E o que significa esse afastar um pouco da praia? O que significa essa expressão? Significa nos afastarmos das coisas materiais, nos afastarmos um pouco do mundo, ou seja, no sentido de viver do mundo, mas sem ser do mundo. Né? Ou seja, nós todos temos que viver aqui nesse mundo, óbvio aqui que nós estamos encarnados, precisamos das coisas materiais, mas não fazer das coisas materiais o principal em nossas vidas. Viver no mundo sem se deixar, digamos, de uma certa forma, contaminar por todos os vícios, né? Por todas as más tendências, por todas as situações complexas que nós vivenciamos aqui no dia a dia. Né? Então, ele diz, afastar-se um pouco da praia, ou seja, das cogitações materiais puramente transitórias. Ou seja, daqueles desejos, eu quero ter uma casa, quero ter um carro, quero ter isso, quero ter aquilo, fazer viagem. Gente, tudo isso é transitório. Né? Você hoje tem, amanhã não tem mais. Né? Não são efetivamente bens que lhe pertencem, são coisas transitórias. Você muitas vezes se acaba, né? Para conseguir ter mais dinheiro, conseguir ter uma casa melhor, conseguir ter isso, ter aquilo,
E nessa sua luta por conseguir mais e mais bens materiais, você acaba muitas vezes fazendo com que o seu espírito entre em situação ruim, né? Porque às vezes as pessoas não medem, desculpe, gente, as pessoas não medem esforços, não é? Para justamente conseguir qualquer coisa. E nisso você vai se endividando. O seu espírito vai se endividando, né? Porque muitas vezes você toma atitudes que, diante da lei dos homens, não são, digamos assim, não são erradas, mas diante de Deus, sim, né? Diante de Deus, sim. Então, é o que ele coloca aqui, né? A gente precisa se afastar das cogitações materiais puramente transitórias, para que as autênticas expressões de espiritualidade que partem das esferas mais altas, né, que partem dos planos espirituais superiores, né, circulem entre nós, clareando os caminhos e favorecendo o entendimento da boa nova, que é o Evangelho. Né? Ou seja, quanto mais a gente se afasta das coisas mundanas, das coisas mesquinhas, das coisas terra a terra, mais a gente consegue se conectar com o alto. Como? Através da prece, da boa leitura, dos estudos, da meditação, né? Do cultivo de bons sentimentos. Tudo isso é maravilhoso. É o que nos faz conectar com o plano espiritual superior. Aí ele diz, o afastamento da praia, porém, não pode ser demasiado, para que não se percam as possibilidades de auxílios a quantos possam, por nosso intermédio. O que significa isso? Significa que nós não vamos ficar enclausurados dentro de um quarto rezando o dia inteiro. Porque isso não adianta. Porque a nossa evolução, a nossa melhoria, ela se dá justamente no trato, no contato com as pessoas. Né? Porque é muito fácil você ser uma pessoa maravilhosa, escondida dentro de uma caverna, sem falar com ninguém. Né? Porque a forma como nós temos de testar, né, a nossa bondade, a nossa paciência, o nosso bom ânimo, tudo isso, somente no contato com as outras pessoas. Porque é no contato com as outras pessoas que nós vamos ter os grandes desafios, né? De praticar a caridade moral. A caridade material é fácil, né? Dá uma moedinha ali, está tudo resolvido. Mas e a caridade material de entender as pessoas, entender como elas falam determinadas coisas, por que elas falam, ter a compreensão de pensar assim, coitada, eu não quis dizer isso, se expressou mal, né? Isso tudo é que nos faz crescer, né? Isso tudo, esse convívio estreito com outros semelhantes, é que nos faz crescer. Então, quando ele diz aqui, não se afastar demasiadamente da praia, é justamente isso. Não se afastar dos desafios, né? O afastamento da praia, porém, não pode ser demasiado para que não se percam as possibilidades de auxílio a quantos possam, por nosso intermédio, ser beneficiados pela bondade do Criador, conforme se deduz da colocação de Jesus. Além do mais, as coisas materiais são úteis à ação do espírito, desde que não se viva em função delas. Obviamente, as coisas materiais são úteis e necessárias à nossa vida. Todo mundo precisa de uma casa, todo mundo precisa de um teto, de uma cama para dormir, de um prato de comida, né, de uma roupa, de um sapato. Mas nós não devemos viver extremamente voltados e dedicados exclusivamente para a aquisição dessas coisas. Nós devemos saber utilizar essas coisas, né? Utilizar essas coisas, mas de forma, né? Da forma como é necessário, né? Ou seja, sem exageros, né? Sem exageros. Ou seja, de uma certa forma, aprender a viver com o necessário, né? Aprender a viver com o necessário, porque aí é muito bom, né? Eu não sei, alguém sumiu aqui da minha tela. Quem foi que sumiu? Eu estou vendo todo mundo aqui, mas não sei. Claire. Entrou. Ok, vamos aproveitar e cumprimentar aqui o nosso querido amigo Delson, né? Está aqui também. Estou aqui, amiga. Oi, Delson. Tudo bom, meu amigo? Que bom que você está aqui acompanhando o nosso estudo de hoje, né? Fico feliz. Muito bem. Então, vamos lá. A Liana já leu. Maria Eduarda, pode ler ou você não tem livro? Eu nunca sei quem tem livro e quem não tem. Pode. Ok, querida. Item 3.5, o sentido das palavras.
Analisemos, ainda nesse texto de Lucas, os dois significados do verbo lançar. No primeiro momento, Jesus utiliza a forma imperativa: lançai as vossas redes para pescar. No segundo, Pedro emprega o tempo futuro do modo indicativo: sob a tua palavra lançarei a rede. O imperativo existente na frase de Jesus indica a sua autoridade moral, que determina: usemos dos nossos valores para pescar benefícios espirituais. Já o lançarei de Pedro aponta para uma possibilidade de algo vir a acontecer. Esclarecidos pelas verdades da doutrina espírita, percebemos que o Evangelho concita-nos a lançar a nossa rede. Lançar é agir, movimentar mais além. Não há construção de vida consciente sem que apliquemos todas... Maria Eduarda, vamos entrar nesse pedaço, né? Então, olha só, como ele diz, né? O Evangelho concita-nos a lançar a nossa rede, né? Ou seja, lançar é agir, movimentar mais além. Ou seja, fazer um pouco mais, né? Não é efetivamente a situação passiva, né? O que acontece? Nós estamos aqui estudando, né? Nós estamos aqui estudando, estamos todos ouvindo, comentando, né? Entendendo. Isso aí nós estamos recebendo, né? E o que significa lançar a rede? Significa que a partir destes conhecimentos adquiridos, nós vamos lançar a nossa rede, ou seja, nós vamos mudar a nossa maneira de ser. Vamos utilizar esses aprendizados para modificar a nossa forma, para nos conhecermos melhor, né? E a partir do nosso conhecimento, detectar, não, mas, puxa, eu ainda sou egoísta, não, eu sou muito apegada a isso, aquilo, ou, sei lá, eu gosto de uma fofoquinha, né? Eu me fico melindrada à toa, qualquer pessoa fala comigo alguma coisa, eu já fico logo assim. Isso tudo, né? São coisas que nós precisamos desenvolver. É o chamado conhece-te a ti mesmo. Porque ninguém precisa me apontar o que eu faço de errado. Eu sei, né? Eu sei. Quando eu tenho boa vontade, né? Porque às vezes tem casos que a pessoa não quer enxergar, né? Mas quando a gente está realmente imbuído do desejo, né? De se melhorar, a gente começa a fazer aquela autoanálise, né? Gente, o que me aborrece? O que me aborreceu? Não sei o quê. Eu fui lá, estava lá na fila do mercado, de repente uma pessoa na cara de pau passou na minha frente. Como? Aí você ficou toda aborrecida, né? Como passou na minha frente? Não vê a fila não sei o quê, né? Então, a gente vai, de repente, pegando esses fiozinhos da meada do nosso comportamento e vamos identificando. Por que a gente se aborreceu? Basicamente, porque a gente tem o orgulho nosso, né? Como passou na minha frente, né? Se a gente ficar mais assim, né? Aí a gente vai se levar aquilo mais fácil, né? Deixa pra lá, de repente não viu, tá preocupado, não estou com pressa mesmo, vai na frente, tá com mais pressa que eu. Aí a gente começa a ficar mais light, né? Mais light. Mas normalmente não é assim que a gente reage, né? A gente vai, ei, pessoal, tá vendo a fila não sei o quê, né? A gente já vai logo reclamando. Então, são esses detalhes que a gente precisa aprender. Gente, é um aprendizado diário. É um aprendizado a cada minuto. Né? A cada minuto. Dentro de casa, com os familiares. Aí você sai, é um aprendizado do seu vizinho. De repente falou uma coisa que você não gostou muito. Né? Aí você vai ali na mercearia, sei lá, no mercado, acontece um fato desse. Vai no banco, toda hora. A todo momento nós somos provados. Né? A todo momento nós somos provados. E às vezes a gente até acha que está bem na fita, né? Não, eu já sou uma pessoa mais tranquila, a doutrina espírita me modificou, eu sou uma pessoa calma, serena, tranquila, as coisas me aborrecem como antes, aí pima. Vem aquela casquinha de banana e você, daquele escorregão, eu falei, caramba, eu que achava que estava bem na fita, não estou nada. Tenho muito chão para andar ainda, né? Para me melhorar. Então, é muito interessante isso, né?
Porque, efetivamente, né, gente, nós temos muito ainda a caminhar. Nós temos muito a caminhar, né? Porque é isso, de repente você se vê numa situação que você tem aquela reação que quem é que pula na frente? O homem velho, né? Quem pula na frente e tem aquela reação imediata diante da situação é o homem velho que você quer deixar lá escondidinho dentro de você, dentro do baú trancado a 7 chaves. E quando você pensa que ele já está trancado no baú a 7 chaves, ele dá aquele pulão na tua frente e você, né? Eu tenho de casos que, às vezes, a pessoa fala um negócio e você fala direto, aí você pulou da minha boca, eu não pretendia falar isso, mas pulou da minha boca, né? Então, são situações que realmente, né, só nos provam que a gente precisa muito, né, desenvolver a paciência. Gente, a paciência é a coisa mais maravilhosa do mundo. A paciência nos faz pensar 1000 vezes antes de reagir, né? E eu acho que uma virtude, e assim, tipo, o carro-chefe das virtudes é a paciência. Com paciência, todo o resto vem atrelado atrás, entendeu? Mas a paciência é importantíssima. Então, você veja, né? Quando ele diz aqui, né? Lança a tua rede, né? Aí ele fala assim, Jesus dá uma ordem, né? Jesus fala, no primeiro momento, lançai as vossas redes para pescar, né? Lembrando que essa passagem aqui foi porque, né, Pedro havia pescado a noite inteira, lançado as redes, e não havia conseguido peixe nenhum, né? Aí Jesus depois dá uma ordem, lançai as vossas redes, né? Ou seja, com a autoridade de Jesus, Pedro, um pescador experiente, que tinha passado a noite inteira lançando a rede, não tinha conseguido nada, né? Normalmente ele teria dito, não, vai que eu vou lançar, passei a noite inteira e não tem nada, vou perder meu tempo. Mas Jesus, com a sua autoridade, disse, lançai a sua rede, né? Então, a gente tem aqui o quê? Nós temos a autoridade de Jesus, né? Temos a autoridade, a forma imperativa, a autoridade de Jesus, dizendo, faça. E ele fez. E aí Pedro vem e responde, né? Sob a tua palavra lançarei a rede. E eu entendo aqui, de uma outra forma muito interessante, que é o seguinte, né? Diante das dificuldades da vida, das inúmeras dificuldades que a gente enfrenta, né? Se nós pensarmos, Pedro estava ouvindo uma orientação de quem? De Jesus. Quem estava ao lado dele, orientando e dizendo para ele fazer determinada coisa? Jesus. Então, quando nós nos colocamos em conexão com o plano espiritual superior, quando nós nos colocamos ao lado de Jesus, mesmo as coisas mais difíceis, nós conseguimos superar, né? Porque, afinal de contas, estamos conectados com Jesus. Estamos conectados com o plano espiritual superior, né? Então, Pedro estava ao lado de Jesus, mesmo com toda a sua experiência de pescador, sabendo que ele tinha tentado a noite inteira, não tinha dado nada. Jesus virou para ele, Jesus que não era pescador, virou para ele e disse, lança a sua rede. E aí, a confiança que Jesus transmitiu a ele e a sua autoridade moral de dizer, lança a rede, né? E aí, Pedro vem e diz, sob a tua palavra, lançarei a rede, né? Então, o imperativo existente na frase de Jesus indica a sua autoridade moral, né? E já o Pedro, quando ele diz, lançarei, aponta o quê? A possibilidade que ele vê, a confiança que ele vê que com a determinação de Jesus alguma coisa podia acontecer, né? E aí vem a história, né? E ele dizendo, esclarecidos pela verdade da doutrina espírita, percebemos que o evangelho concita-nos a lançar a nossa rede, né? Lançar é fazer o quê? É agir, movimentar mais além. Então, é aquilo que eu estou falando, né? Nós temos que lançar a nossa rede, nós temos que fazer brilhar a nossa luz, nós temos que ser o sal da terra, ou seja, nós temos que fazer a diferença. Nós, como espíritos, temos a incumbência de fazer a diferença, né? Os espíritos, quando vieram, nos trouxeram a mensagem, né? A terceira revelação,
não era para que nós ouvíssemos, tipo, entrar por um ouvido e sair pelo outro, ou que nós ouvíssemos e guardássemos aquilo, né? E não, aquilo não nos modificasse. Mas que nós nos modificássemos através do conhecimento espírita e através da nossa mudança, da nossa forma de agir, da nossa forma de ser, nós conseguíssemos, de alguma forma, ser, digamos assim, exemplo, porque acho que pessoas estivessem ao nosso lado, né, também pudessem se modificar. Ou seja, quanto mais pessoas se modificarem, melhor ficará o mundo, né? Melhor ficará o mundo. Então, mesmo que esse mundo onde a gente viva seja um mundo bastante complexo, difícil, né? Mas que cada um faça a sua parte, né? Se cada um fizer a sua parte, sendo mais dócil, mais fraterno, mais compreensivo, mais indulgente, mais benevolente para com as faltas alheias, tudo vai ser muito mais harmonioso, né? Façamos a nossa parte, é isso que a gente tem que fazer, ok? Ivone, querida, por favor, continua daí. Liana, você parou aonde? No Cristo? E agora é uma construção. Não é a construção de vida. É o último parágrafo, tá? Então, ela parou aqui. Não há construção de vida, é isso? Exatamente, aí mesmo. Continua Tá, daí. então. Não há construção de vida consciente sem que apliquemos todas as nossas possibilidades em busca da realização de alguma coisa útil. Cabe, pois, a cada um acionar tais valores sob a inspiração do Cristo, porque se o esclarecimento ou informação nos auxiliam de fora para dentro, cada ação edificante é um passo efetivo no esforço evolutivo a iniciar-se no campo íntimo de cada um. É preciso que cada um acione tais valores sob a inspiração do Cristo. No mesmo texto, podemos ainda destacar igualmente barco, instrumento de trabalho de Simão. Traz a ideia de posição, de local que contém todos os valores, reunido no trânsito pelos mares da vida, redes, peixes, colheram, e outras palavras contidas na citação de Lucas. São vocábulos igualmente portadores de muitas ideias, cujo entendimento imprime esforço de renovação com Cristo. Exatamente. Aí é muito interessante, né? Muito interessante. Veja bem, ele diz aqui, não há construção de vida consciente sem que apliquemos todas as nossas possibilidades em busca da realização de alguma coisa útil. Ou seja, nós não vamos progredir, nós não iremos construir uma vida plena, né? Que nós estamos aqui para isso, se nós não buscarmos realização de alguma coisa útil. E todos nós, né? Todos nós, espíritos encarnados, nós temos aqui uma missão. E a nossa missão aqui na Terra é sempre uma missão de alguma coisa útil, né? Por mais humilde que seja a posição em que você se encontre na sociedade, né? Todos nós temos uma atividade útil, uma missão útil para realizar. Se você é uma dona de casa, você cuida da sua casa, você cuida do seu marido, dos seus filhos, da sua casa, da sua vidinha, né? Você tem aquela missão. A sua missão foi estar ali ajudando e orientando aqueles espíritos, sobretudo se você tiver filhos, né? Orientando aqueles espíritos no caminho do bem. Aquela é a sua missão, né? Se você é um grande cientista, a sua missão, de repente, foi desenvolver coisas novas, fazer pesquisas, trazer, né, a cura de determinados males e assim vai, né? Então, todos nós temos uma missão importante, todos nós, onde nós fomos colocados. É aquela história que diz, né? Nós temos que florescer no jardim onde nós formos plantados, né? Isso é que é importante, né? Não importa onde você esteja, o importante é o que você vai fazer no local onde você está, né? O que você vai fazer? Algumas pessoas falam, mas eu não pude fazer nada porque eu não tive nada, eu não tive chance na vida, eu não tive isso, não tive aquilo, nasci numa situação... Quantas pessoas nascem em regiões assim, muito pobres, né? Quantas pessoas nascem em meio a comunidades com muita violência, com muita pobreza, e mesmo assim, elas se destacam
ao criar dentro dessas comunidades núcleos onde elas vão reunir crianças que vão estar ali juntas, ouvindo uma historinha, praticando um esporte e não se envolvendo com o mal. Olha como essa pessoa fez a diferença na vida dessas crianças, né? Então, eu penso que nós precisamos apenas pôr em prática essa potência da alma que é a vontade, né? Eu sempre digo, quando você quer, você faz. Quando você não quer, você inventa uma desculpa, né? Quando a gente quer, a gente sempre faz. Quando a gente não quer, a gente quer, eu estou muito ocupada, não, eu não posso, meu dedo está doendo, né? Eu estou com dor de cabeça, hoje não dá, não sei o quê. Sempre você vai encontrar uma desculpa para não fazer alguma coisa, né? E é muito interessante quando ele diz aqui, não há construção de vida consciente sem que apliquemos todas as nossas possibilidades em busca da realização de alguma coisa útil, né? E esse alguma coisa útil pode ser realizado em qualquer lugar. Você, quando está na sua casa, cuidando da sua família, fazendo a comidinha da sua família, fazendo isso daqui, você está sendo útil. Você, quando está, mesmo que você não possa, né? Às vezes, gente, nós estamos sendo muito úteis até mesmo em cima de uma cama. Sabia? Enfermos em cima de uma cama, nós podemos ser muito úteis, mostrando a nossa paciência, a nossa resignação diante dos desígnios de Deus. Aí esse nosso comportamento vai fazer o quê? Vai ser um exemplo para outras pessoas que possam estar passando por uma situação complexa, e ela fala assim, puxa, caraca, eu estou aqui reclamando da vida e fulano, numa situação muito pior que a minha, não está reclamando de nada, né? Aí a gente vai lembrar daquele Jerônimo Mendonça, né? Jerônimo Mendonça, que era o gigante deitado, né? Jerônimo Mendonça vivia deitado naquela maca, coitadinho, né? Ele tinha aquelas dores todas, ele não andava, aquela coisa toda, ainda ficou com problema, né? Tinha aquelas dores terríveis, que ele colocava aquele saco, tinha que colocar um saco de 30 quilos de areia no peito, para doer menos o peito dele, ficava com 30 quilos em cima do peito, né? Teve uma infecção nos olhos e acabou cego, né? E Jerônimo Mendonça não podia se mexer, do pescoço para baixo ele era meio paralisado, né? Mas ele, gente, o quanto que esse homem fez? Ele não ficava presidente de casa. Os amigos arrumaram lá uma Kombi, sei lá o quê, enfiavam a cama dele e levavam ele para tudo quanto é lugar. Ele ia para restaurante, ele ia para teatro, ele ia para cinema, tudo quanto é lugar, né? Com a cama dele, com a maca, e assistia as coisas. Fazia palestras, fundou vários centros espíritas, fundou, de repente, abrigos, né? Orfanatos, fez muita coisa. Por quê? Porque ele não estava acomodado, né? Porque ele não tinha aquilo que Chico chamava de a síndrome do coitadinho. Eu não posso, isso e aquilo, né? Ele tinha vontade. Então, ele fazia, né? Então, é muito interessante isso. A gente precisa, efetivamente, né? Aplicar todas as nossas possibilidades para realizar alguma coisa de boa. Aí ele fala, cabe, pois, a cada um acionar tais valores sob a inspiração do Cristo. Gente, quando a gente quer, as ideias brotam. As ideias brotam na nossa cabeça. Às vezes a gente está com uma coisa, eu quero fazer isso, mas eu não sei como é que eu faço. Aí, pum, de repente, do nada, a ideia brota, né, na sua cabeça. Você foi o quê? Inspirado. Inspirado pelos amigos espirituais que perceberam as suas boas intenções, né, e vem te inspirar, vem te ajudar. Então, ele diz, cabe, pois, a cada um acionar tais valores sob a inspiração do Cristo. Por quê? Se o esclarecimento ou a informação nos auxiliam de fora para dentro, cada ação edificante é um passo efetivo no esforço evolutivo a iniciar-se no campo íntimo de cada um, né? Ou seja, cada ação no bem, né, é um passo para a nossa evolução, né? As pessoas falam muito, né, que nós, como é que se diz? Que tudo que a gente faz de errado, a gente vai ter que responder. Né? Fala-se muito nisso. Apenas nos nossos erros. Não, porque você fez isso, você vai ter que pagar, você vai ter que responder, você vai ter que fazer isso e aquilo, você vai ter que ressarcir. Mas as pessoas esquecem do quanto nós somos beneficiados e premiados por Deus pelas nossas boas ações.
né? A gente esquece disso. A gente só pensa no que a gente vai ter problema, os erros feitos, né? E acha que a gente não tem recompensa pelas coisas boas que faz, mas nós temos e muito, gente. Nós observamos, quando a gente realmente começa a observar isso, quando a gente começa a dar um novo sentido à nossa vida, nós vamos vendo, né, que tudo é mais fácil. Aqueles problemas de antes que pareciam tão grandes, não, isso aqui foi fácil. Você parece que não tem mais problema. Você parece que não tem mais problema, porque eles vêm, né, e você vive aquilo, você passa e a coisa vai fluindo. Normalmente, o que é isso? Sintonia com algo. Auxílio do plano espiritual. O que é isso? É a não valorização em demasia de problemas pequeninos do nosso dia a dia. Eu costumo falar que os nossos problemas têm o tamanho que nós damos para eles. Os nossos problemas têm o tamanho que nós damos para eles. E aí, se a gente faz, eu gosto de fazer essa comparação também, né? Nós somos espíritos imortais, né? Então, nós temos a eternidade para viver. A eternidade é tanto tempo que a gente não consegue nem imaginar, né? É a eternidade. E a gente está aqui vivendo o quê? Uma pequena experiência na matéria. Vamos dizer que a gente vive até 100 anos. Que é muito, né? Nessa experiência, 100 anos. Gente, mesmo 100 anos, diante da eternidade, é nada, né? 100 anos diante da eternidade é nada, é um grãozinho de areia na praia. E o problema que você possa estar vivenciando hoje, dentro deste grãozinho de areia, o que é? Nada. Então, nós temos que entender, né? Para nós irmos nos melhorando, nos aprimorando, nós temos que entender, né, que tudo acontece pelo nosso aprimoramento, pela nossa melhoria, que Deus é bom, que Deus é justo, que tudo que Deus faz é para o nosso bem. Eu posso até não entender. Eu posso até não entender o porquê que aquilo aconteceu comigo. Mas eu tenho que ter na minha mente a certeza absoluta que se aconteceu, se Deus permitiu que aquilo acontecesse, Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, que me ama profundamente, Deus me ama profundamente. E Ele permitiu que determinada coisa acontecesse comigo, é porque eu precisava. É porque Ele, na sua infinita sabedoria, sabia que aquilo era útil para o meu crescimento. Né? Então, a partir desse entendimento, a gente vai levando tudo. Né? A gente vai levando a vida, e aí, né, os nossos problemas deixam de ter aquele tamanho enorme. Né? Porque você, não, tudo bem, eu estou passando por isso, mas eu preciso. Quando eu chegar do outro lado da vida, na verdadeira vida, né, aí eu vou colher todos os frutos, né, dessa experiência que eu estou vivenciando agora com paciência e resignação. Então, é tudo muito lindo, né? É tudo muito lindo. Aí ele diz aqui, né? É preciso que cada um acione tais valores sob a inspiração de Cristo. Né? Jesus é o nosso guia e modelo. Então, a gente vai conseguir através da inspiração do Cristo. No mesmo texto, podemos ainda destacar igualmente o quê? O barco, instrumento de trabalho de Simão, né? Que traz a ideia de posição, de local, e contém também todos os valores reunidos, né, no trânsito pelos mares, os mares da vida. Então, o barco de Simão é aquilo onde você vai, é aquilo que vai te dar o respaldo para você andar pelos mares da vida. E a gente pode até considerar que o barco é como se fosse o Evangelho do Cristo. Né? O Evangelho do Cristo que vai nos dar as condições de navegar pelos mares da vida sem naufragar diante dos obstáculos, né? Isso é poesia, né, Silvia? Isso é poesia. Com certeza, né? Com certeza. Na verdade, o Evangelho, Maria Eduarda, ele é muito alegórico e poético. Né? A gente não pode, de forma nenhuma, interpretar ao pé da letra. A gente tem que mergulhar para entender. Então, você veja, o barco, né? Que a gente pode considerar o barco como o Evangelho do Cristo, é um instrumento de trabalho de Simão, ele é o nosso instrumento de trabalho para trabalhar as nossas imperfeições e nos tornar pessoas melhores. Né?
e através, usando esse evangelho como mar, como barco, né, nós vamos navegando pelos mares da vida, né, e vamos conseguindo passar os problemas. Aí ele fala de redes, ele fala de peixes, né? O que é a rede? Quando é que a gente lança a rede? É quando a gente se lança ao trabalho, né? Quando a gente busca fazer alguma coisa útil, né? E os peixes? O que são os peixes? O fruto daquilo que a gente faz. Você pode colher bons peixes ou você pode colher maus peixes, que não servem, né? E ele disse colher e tudo mais. E outras palavras contidas na citação de Lucas são vocábulos igualmente portadores de muitas ideias, né? Cada coisa tem a sua ideia, né? Cada coisa tem a sua ideia, cujo entendimento, né, imprime esforço de renovação com Cristo. A partir do momento em que a gente entende o real significado dessas palavras, né, o real significado das colocações de Jesus, nossa, tudo fica assim. É como se tirasse um véu, né? Você enxerga tudo e consegue verdadeiramente se dedicar, né, à sua melhoria íntima, ao trabalho junto ao Cristo. É por isso que é tão interessante, né, a gente estudar. Quanto mais a gente estuda, mais o nosso horizonte se amplia, né? Mais a nossa mente fica desanuviada, né? E a gente consegue verdadeiramente aproveitar. É um manancial de luz, gente. É o que eu sempre falo, a doutrina espírita é a luz, né? Um farol que ilumina as nossas vidas, né? É o que fala, né? Jesus é a porta e Kardec é a chave, né? Tem aí os ensinamentos todos e com a doutrina espírita a gente consegue, né? Consegue entender tudo. E quanto mais a gente estuda as parábolas, as citações do Evangelho, mais a gente aprende, né? Mais a gente vai se aprimorando. Muito bem, gente. Chegamos ao nosso final aqui. Faltam menos de 5 minutos, né? Para o nosso finalzinho. Quem ficou de fazer nossa prece foi Eliana, né, Eliana? Ok, querida. Então, por favor, faça por nós a prece de agradecimento e encerramento, ok? Eu posso ler uma... Eu fico meio embaraçada de fazer prece, assim. Eu vou ler o Pai Nosso. Pode ser? Pode. Graças a Deus e a Jesus. É Pai Nosso. É uma nova maneira de orar essa oração maravilhosa. Pai Nosso que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar, que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai Nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Santificado seja o teu nome, por tudo que é belo, bom, justo e gracioso. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, fé e caridade, luz e amor. Seja feita a tua vontade, ainda que as minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio o meu coração. Perdoa-me, assim como eu possa perdoar aqueles que me ofenderem, mesmo quando meu coração esteja ferido. Não me deixes cair nas tentações dos erros, dos vícios e do egoísmo. E livra-me de todo o mal, de toda violência, de todo infortúnio e de toda enfermidade. Livra-me de toda dor, de toda mágoa e de toda desilusão. Mas, ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha a força e coragem de dizer obrigada, Pai, por mais esta lição. Que assim seja. Graças a Deus. Deu tudo a ver com o nosso estudo de hoje, né? Eu achei, né? Muito lindo, né? Muito lindo, então. Muito bem, pessoal. Espero que outras pessoas tenham nos acompanhado aí pelo YouTube, né? E, mas, de qualquer maneira, vai ficar gravado e a gente vai poder escutar de novo, né? Quem não ouviu, quem quiser escutar outra vez, já está aí. Tá bom? Então, uma boa noite para todo mundo. Beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.